Fala, amigo concurseiro, é um prazer imenso estar falando com você. Meu nome é Leonardo Favarin, nós vamos trabalhar aqui a parte, da Lei 5.517, ela é de 1968, ela é bem antiga, né? Mas a gente vai ver que ela sofreu atualizações, tá? E a gente tem alguma jurisprudência também para estudar sobre o conselho, né? Sobre os conselhos federais também, a gente tem jurisprudência de acordo com o STF, tá? E isso pode vir na tua prova. Então vamos lá, primeira coisa, pega aqui a lei. Primeiro, você que adquiriu aí minha turma, né, teórica para o concurso da CRMV, um grande abraço de coração, bons estudos, foquem bastante, tá? Você ainda que está me assistindo pelo YouTube, pode adquirir aí no site passecertoconcurso.com.br, tem lá a turma teórica, perfeito? Então pega aí a Lei 5.517 de 1968, que dispõe sobre o exercício da profissão de médico veterinário. Primeira coisa que a gente vai estudar, tá ligado à profissão, né, de médico veterinário, o que tem que cumprir, quais são os requisitos, né? E também em relação ao registro no conselho, né? E também as anuidades, as taxas, multas, toda essa parte financeira, tá? Que tá ligado ao médico veterinário, perfeito? E cria, aqui ó, importante frisar, e cria os conselhos federais, né? Na verdade, o Conselho Federal e os conselhos regionais de medicina veterinária. Perfeito? Tranquilo? Então a gente tem o Conselho Federal no âmbito nacional e tem os conselhos regionais nos estados e no Distrito Federal. Tá? Maravilha, galera? Beleza? Ainda fala territórios também, pode vir na tua prova também territórios, embora a gente não tenha territórios hoje no Brasil, então logo não temos conselho regional no território, tá? Porque não tem território, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou pegar aqui é em relação a primeira, na verdade, a primeira etapa aqui, né? Porque ela dispõe sobre o exercício da profissão de médico veterinário, perfeito? Então a gente vai trabalhar aqui exatamente ligado a essa atividade, tá? O exercício do profissional de médico veterinário, tá? Então a primeira coisa que a gente observa é o exercício da profissão de médico veterinário obedecerá às disposições da presente lei, tá? E aí só é permitido o exercício da profissão de médico veterinário se ele cumprir um dos dois requisitos, né? Então, na verdade, aqui a primeira coisa que você vai observar que a gente tem a A e a B, né? Seriam alíneas, artigo 2º, a linha A e a linha B. Então, vamos lá. Aos portadores de diplomas expedidos por escolas oficiais ou reconhecidas e registradas na diretoria do ensino superior do Ministério da Educação e Cultura, né? Ser registrado pelo MEC, tranquilo? Então, a primeira hipótese é uma hipótese como regra geral, tá? Só pode exercer, primeira coisa, a profissão se, né, ele for bacharel, tiver o diploma do curso, né, de médico veterinário, de medicina veterinária. Perfeito? Temos a linha B. Por que a linha B? Aqui na linha B, gente, a gente tem que entender que aqui, nesse caso, é no nível nacional, interno. Tá? Então pode vir na tua prova no nível interno, é isso aqui. No nível externo, então ele fez aos profissionais diplomados no estrangeiro. Então a primeira regra do artigo 2º, a linha A, é daquele que fez o curso dentro do território nacional, tá? Já o artigo 2º, tá? A gente tem que observar, quer dizer, a linha B, que é os profissionais diplomados no estrangeiro. Aí a gente tem que revalidar o diploma. Então, o diploma que é aceito em determinado país, porque lá a pessoa foi diplomado, né? Foi diplomado. Então, lá em determinado país, ele vai trazer esse diploma para cá,
por meio da revalidação, tá? E registra o seu diploma do Brasil na forma da legislação em vigor. Tranquilo? E aí vem, mas olha só é permitido o exercício da profissão. E aí vem o artigo 3º, o exercício da atividade profissional. Aqui é mais amplo, né? Só será permitido aos portadores de carteira profissional expedida pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária ou pelos Conselhos Regionais de Medicina Veterinária criados na presente lei. Perfeito? Então a gente está observando aqui, galera, primeiro, que a gente tem a possibilidade da pessoa, o exercício da atividade profissional de médico veterinário, ela só vai ser desempenhada quando, cumulativamente, ele cumprir os requisitos do artigo 2º e do artigo 3º, né? Porque ele é diplomado no Brasil ou ele foi diplomado lá fora e foi revalidado o seu diploma dele aqui internamente. Beleza. Cumpriu um dos dois? Cumpriu. Então ele cumpriu a escolaridade. O artigo 2º ele trata exatamente do conceito escolaridade. E o artigo 3º trata do segundo requisito, o registro no conselho profissional. Perfeito? E aí, para o exercício da atividade profissional, já que o exercício é permitido o exercício da profissão. Tem diferença? Na prática, quase nenhuma, tá? Os dispositivos dos artigos anteriores não se aplicam. E eu vou ter que sair aqui da frente, ó, para a gente ver. Artigo 4º. O disposto dos artigos anteriores não se aplicam aos profissionais estrangeiros contratados em caráter provisório pela União, pelos estados, pelos municípios ou pelos territórios, para função específica de competência privativa ou atribuição de médico veterinário. Então a gente tem que observar isso daqui. Primeiro, se a União, os estados, os municípios ou os territórios, então tanto os entes federativos quanto os territórios, eles podem, em caráter provisório, contratar estrangeiros para função específica de competência privativa e atribuição do médico veterinário. Só que aí a gente tem que observar que na administração direta, volta aqui para mim, valeu Pikachu, volta aqui para mim, olha só, se a gente tem que pensar agora, pô, o artigo 4º ele acabou sendo um pouco quebrado, esfarelado, quando veio a Lei 8.112, né? Porque a Lei 8.112, a Constituição de 88 e a Lei 8.112 falaram que os estrangeiros, eles podem exercer, né, determinado cargo, emprego ou função, desde que tenha a previsão legal para tanto, né? E a gente sabe que professor e técnico científico das universidades federais, conforme a Lei 8.112, né, o Estatuto Federal, prevê essa hipótese. Aí poderia ser aplicado, né? E aí acabou que, ó, não tem médico veterinário, né? Já também, aí, mas para prova, você só vai fazer a leitura desse artigo 4º, a linha A, e pronto, vai com ele, né? As pessoas que já exerciam função atividade pública de competência privativa de médico veterinário na data da publicação do decreto tal. Aí você, ué, como assim? Não entendi. Esse cara aqui, gente, ele é o Matusalém. Por quê? Ele é um médico veterinário. Antes mesmo, ele já exercia, antes mesmo do decreto-lei que criou a profissão, desculpa, a profissão de médico veterinário. Entenderam? Então, na verdade, ele já estava lá muito antes de pensar em criar. Então, quer dizer, ele não se aplica para ele porque ele já era médico veterinário antes mesmo, né? Foi a primeira, na verdade, foi a primeira regulamentação da profissão de veterinária no Brasil, tá? Então,
a gente tem, antes disso, tá? A gente vê que ele, nesse caso, não vai ser aplicado. Ué, então ele não vai ter ensino superior? Não. Ué, mas ele não vai estar registrado no conselho? Não. Pô, mas ele já exercia a medicina veterinária em 1933, professor. Será que ele está vivo hoje? Não. Ah, obrigado. Pronto. Resumindo, só serve para quê? Para cair na tua prova. É só para fins históricos, tá? Para aqueles que já tinham competência privativa de médico veterinário, que já estavam lá exercendo na data da publicação da 23.133. E aí você me responde, eles vão ter nível de escolaridade superior? Medicina veterinária? Não. Tá? E eles vão estar registrados no conselho? Não. Não se aplica os artigos anteriores. Foi? Tranquilo, galera? Maravilha? Cuidado com isso na hora da prova, tá? Vamos lá, continuando aqui. É de competência privativa do médico veterinário o exercício das seguintes atividades e funções a cargo da União, Estados, municípios, dos territórios federais, autarquias, paraestatais e de economia mistas e particulares. Perfeito? Então a gente está pensando aqui, tanto o médico veterinário que exerce diretamente suas atividades, como regra geral, na atividade particular, né? Uma clínica, é uma clínica veterinária, não é? É uma associação, sei lá, agora tem até as cooperativas de plano de saúde, né? Para atender cachorros, gatinhos e tal. Então, eles estão ali exercendo a função na parte particular. Mas pode ser também na medicina veterinária? Sim. Na área dentro estatal que a gente fala? Sim. Né? A gente tem, por exemplo, as secretarias, muitas delas secretarias municipais, que tratam exatamente da parte dos animais, castração, né? Dá algumas coisas ligadas à saúde, vacina, né? Antirraiva, faz campanhas exatamente para cuidar dos bichinhos, né? Então, nesse caso ali, tem médico veterinário, né? Tem uma equipe, perfeito? Isso daí a gente já sabe que é na teoria, né? Mas tem uma equipe, tem um médico veterinário. Então, nesse caso, as atividades ligadas a essa profissão, seja ligada ao Estado ou particular, ele a profissão é privativa dele. Aquelas atividades é privativa dele, né? Não pode ser passado para outra pessoa. Então aqui, ó, a prática da clínica em todas as suas modalidades, né? A direção dos hospitais para animais, a assistência técnica e sanitária aos animais sob qualquer forma, o planejamento e a execução da defesa sanitária animal, tá? Constitui ainda a competência do médico veterinário o exercício das atividades ou funções públicas e particulares relacionadas como, vou ter que sair aqui, ó, pesquisa, planejamento, direção técnica, fomento, orientação e execução dos trabalhos de qualquer natureza relativos à produção animal, às indústrias derivadas, inclusive as caça e pesca, o estudo e a aplicação de medidas de saúde pública no tocante à doença de animais transmissíveis ao homem, a avaliação e a peritagem relativos aos animais para fins administrativos de crédito e de seguro, a padronização e a classificação dos produtos de origem animal, a responsabilidade pelas fórmulas e preparação das rações, tá? A responsabilidade pelas fórmulas e preparações de rações para animais, né? Você vê esse aspecto aqui de nutrição, mas não temos um nutricionista. Temos um médico veterinário que faz essa atividade, tá? A participação nos exames dos animais para efeito de inscrição na Sociedade de Registros Genealógicos, tá? Os exames periciais tecnológicos e sanitários de subprodutos de indústria animal, as pesquisas e trabalhos ligados à biologia geral, à zoologia, à zootecnia, bem como bromatologia animal em especial, a defesa da fauna, especialmente o controle da exploração das espécies de animais silvestres, bem como dos seus produtos, os estudos e a organização dos trabalhos sobre economia e estatística ligada à profissão e a organização da educação rural relativa à pecuária, tá? Primeira parte aqui, falamos, né, ligados à atividade profissional do médico veterinário. Agora, gente, eu vou entrar na parte dos conselhos, perfeito? E é bem tranquilo, não tem dificuldade, tal. E vamos falar aqui dos conselhos, seja o Conselho Federal de Medicina Veterinária, né, que está no artigo 7º, ou o Conselho
Regional, né, de Medicina Veterinária. Temos que pegar aqui rapidinho as regras transitórias, lá no artigo 39 da lei, fala que a escolha dos primeiros membros do Conselho Federal de Medicina e seus suplentes será feito pela Assembleia convocada pela Sociedade Brasileira de Medicina Veterinária, tá? Então vamos falar dos membros e a gente tem que tomar cuidado nessa parte, perfeito? O artigo 7º fala que a fiscalização do exercício profissional de médico veterinária será exercido pelo Conselho Federal de Medicina e pelos Conselhos Regionais de Medicina Veterinária criados por esta lei. A fiscalização do exercício profissional abrange as pessoas referidas no artigo 4º, né? São pessoas que estão desempenhando atividades, aí a gente tem que entender. O que é o artigo 4º? São pessoas que estão exercendo atividades, né, ligadas ao médico profissional. Então a gente tem que ver se realmente ele está o quê? Tem diploma, tem registro no conselho, né? É claro que a gente vai ver logo o registro no conselho, porque o registro no conselho, a pessoa tem que apresentar o diploma para ser registrado no conselho, né? Então, ó, medicina será exercida pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária e pelos Conselhos Regionais de Medicina Veterinária criados por esta lei. A fiscalização do exercício profissional abrange as pessoas referidas, né? Inclusive no exercício de funções contratuais. O Conselho Federal de Medicina Veterinária tem por finalidade, isso daqui é importante, gente. Pega esse artigo 8º, aqui, ó, artigo 8º e artigo 9º, tá? Artigo 8º e artigo 9º. Tem por finalidade, além da fiscalização do exercício profissional, orientar, supervisionar e disciplinar as atividades relativas à profissão de médico veterinário. Então, orientar, supervisionar e disciplinar as atividades de médico profissional em todo o território nacional, diretamente ou através dos conselhos regionais, tá? Então, ele vai, por exemplo, supervisionar diretamente o Conselho Federal de Medicina Veterinária ou através dos conselhos regionais. Já o Conselho Federal, assim como os Conselhos Regionais de Medicina Veterinária, servirão de órgãos de consulta dos governos da União, dos estados, municípios e dos territórios em todos os assuntos relativos à profissão de médico veterinário ou ligados, direto ou indiretamente, à produção à indústria ou à indústria animal, tá? Isso é o Conselho Federal. Tanto o Conselho Federal e os conselhos regionais constituem em seu conjunto uma autarquia, marca isso daqui, né? Sendo cada um deles dotado de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa e financeira. E isso daqui, gente, eu quero falar por quê? Porque tem jurisprudência do Supremo sobre isso daqui, tá? E pode cair na tua prova? Pode, tá? Então vamos aqui, ó. Primeiro, o STF, em relação aos conselhos federais, eles debatem muito sobre a parte de pessoal, não é? Se você parar para pensar, muita gente fica assim, eles são o quê? Seletistas ou estatutários? Primeiro, ele é uma autarquia de direito público, mas não é pertencente ao Estado. Aí você fala assim, poxa, então eu não posso disciplinar para esse pessoal o regime jurídico único. Não posso. Então o STF falou o quê? Que eles podem ser contratados por meio da consolidação das leis trabalhistas, tá? Já que não aplicaria o RJU. Então vamos ler aqui em relação à natureza pública, aqui ó. A relatora das ações, né, a Carmen Lúcia, se manifestou pela inconstitucionalidade da contratação seletista. Ao seu ver, a natureza pública dos conselhos obriga a adoção da RJU. Olha aí. Ela foi acompanhada pelo ministro, tal. O ministro Edson Fachin ficou parcialmente vencido ao reconhecer a constitucionalidade da norma, desde que sua incidência sobre o regime de contratação de servidores pelos conselhos não recaia sobre as entidades que, por expressa previsão legal, são consideradas autarquias. Autonomia. Porém, a maioria seguiu a divergência aberta pelo Alexandre de Moraes. Na sua avaliação, os conselhos profissionais são uma espécie sui generis de pessoa jurídica de direito público não estatal, pois gozam de ampla autonomia e independência e não estão submetidos ao controle institucional político,
ou administrativo de um ministério ou da presidência, né? Não estão vinculados ali. Ou seja, não estão na estrutura orgânica do Estado. O ministro ressaltou ainda que os órgãos não recebem gerência do Estado nos aspectos mais relevantes de sua estrutura, como indicação dos dirigentes, aprovação, fiscalização da sua própria programação financeira ou mesmo existência de um orçamento interno. Além disso, não se submetem, como todos os demais órgãos do Estado, à aprovação de sua programação orçamentária pelo Congresso Nacional. O ministro Alexandre de Moraes apontou que os recursos dessas entidades provêm de contribuições parafiscais, pagas pelas respectivas categorias. Por esses motivos, merecem ser franqueados ao legislador infraconstitucional alguma margem de conformação na discriminação do regime aplicável, né, a esses entes. Perfeito? A esses entes, entendida a necessidade de se fazer incidir certas exigências do regime jurídico de direito público. De acordo com ele, exigir a submissão do quadro pessoal dos conselhos, e aqui, ó, importante isso daqui, ao regime jurídico único, atraria uma série de consequências, como a exigência de lei, em sentido formal, para a criação de cargos e a fixação de remunerações respectivas, que atuaria de forma desfavorável à independência e ao funcionamento desses entes. Então, o que a gente observou? Que o STF falou assim, olha só, é constitucional a vinculação dos trabalhadores, dos empregados, né, ali, dos conselhos, perfeito? Ao regime seletista, tá? Tá, e ao regime jurídico único, ele se tornar servidor público? Não. Porque aí quebraria exatamente o conceito da autonomia. Por quê? Porque se é um regime jurídico único, para eu criar cargos, é por meio de projeto de lei. Então, quem ficaria com o projeto de lei seria o presidente da República. E aí, o que aconteceria? Pô, o conselho, então, precisa de mais pessoas ali. Então, tem que esperar o presidente criar um projeto de lei. Então, estaria ferindo a própria autonomia do Conselho Federal. Tá? Então fica ligado nisso na hora da prova, perfeito? Tranquilo? Maravilha? E aí, só pra gente fechar aqui, a capital da República será a sede do Conselho Federal de Medicina Veterinária, né? A capital fica em Brasília, não é no Distrito Federal, pelo amor de Deus, com jurisdição em todo o território nacional, a ele subordinados os conselhos regionais, sediados nas capitais dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. O Conselho Federal será constituído de brasileiros natos ou naturalizados, em pleno gozo dos direitos civis, cujos diplomas profissionais estejam registrados de acordo com a legislação em vigor e as disposições desta lei, e os conselhos regionais serão organizados nas mesmas condições do Conselho Federal. Perfeito? Tranquilo? Fechei essa parte. No próximo bloco a gente vai estar falando da composição do Conselho Federal e dos conselhos regionais. Beleza? Um forte abraço aí, galera, e bom estudo. E você que não adquiriu a turma, tem aí a turma, né, pra estudar aí, tá? passecertoconcurso.com.br, acessa lá, tá? E adquira a sua turma aí completa. Beleza? Um forte abraço e bons estudos.